Eu gostaria que, se pudesse, o pessoal colocou essa coisa tão bonita aqui, colocasse o nosso site www.ministérioconfamilias no plural.com.br. Se puder colocar e abrir esse site aqui. Por que eu estou falando isso? Porque aqui você pode encontrar toda a nossa literatura, pode encontrar mais de 300 mensagens na área da família, né? E você pode utilizar na igreja da maneira que vocês quiserem, né? Então ele tem toda a estrutura, www.ministérioconfamilias.com.br. O último lançamento que nós temos é este aqui, casamento antes e depois do altar, e o casalzinho ali, Cibele e o nosso filho está na capa, né? Então vocês podem adquirir se quiserem, tá? Durante essa semana nós recebemos o convite do pastor Albino e um texto ficou no meu coração a semana toda. Sabe o que é que você ir para a Bíblia, falar com Deus, falar assim: fala, Senhor, o que o Senhor quer que a gente ministre lá e tal? E aquele texto então saiu da minha cabeça a semana toda. Toda vez que eu ia para lá, a Bíblia, meditação, o texto estava lá. E é isso que nós vamos conversar hoje. Eu gostaria que você abrisse para Atos, capítulo 2, apenas alguns versículos, e depois uma partezinha só do capítulo 3 de Atos. Capítulo 2 de Atos, a partir do verso 42, e o Atos 3, os primeiros versículos. Bem? Acharam aí? Aleluia? Diz aleluia, achei. Aleluia. Ó, tá bem. Então a palavra de Deus diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Portanto, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que eram sendo salvos. Capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas para aqueles que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles ao pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus,
reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra. E a tua palavra diz que quando nós oramos, nós colocamos diante do Senhor com a expectativa que o Espírito Santo fale ao nosso coração, ela não volta vazia. Ela vai encontrar os corações. Ela vai penetrar os corações de uma maneira muito firme. Por isso, nesta noite, nós oramos para que a ação do Senhor possa ser algo reconhecido neste lugar. A interferência do Teu Espírito Santo na nossa vida possa ser algo fantástico. E que o Senhor se manifeste de várias maneiras para nos ajudar a entender, à luz do Teu Espírito Santo, o que o Senhor quer nos dizer, individualmente, aqui neste lugar, coletivamente, aqui neste lugar, para a Tua glória e para a Tua honra, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém? Olha, eu me sinto em casa. É como se eu estivesse pregando na nossa igreja. Quando a gente está lá, a gente se sente mais à vontade. Embora, eu quero dizer que o único que pode ficar tremendo aqui sou eu, né? Porque a responsabilidade é muito grande, né? Quando nós entregamos aquilo que não é nosso, é do Senhor, né? Vocês viram neste texto algo muito interessante a respeito da igreja primitiva. Nós a chamamos carinhosamente assim, porque no passado, os primeiros passos da igreja foram cruciais para que o Evangelho pudesse avançar. A descida do Espírito Santo foi algo arrebatador, e as pessoas estavam vivendo a dimensão do Espírito de Deus. Havia um relacionamento muito grande, individualmente, daqueles homens, daqueles discípulos, daquelas famílias, em relação a Deus no seu dia a dia, mas também entre eles havia um potencial muito grande. A visão de Deus era muito nítida, e você pode ver que algumas coisas eram relativamente simples para que eles pudessem entender a dimensão da ação do Espírito Santo naquele momento. Se você vai lá para o verso 42, vocês notam que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão, as orações. Havia a sensibilidade de saber que sem Deus na direção daquela igreja, ela não ia fluir, ela não ia avançar. E a palavra-chave que veio ao meu coração essa semana, quando lendo esse texto, chama-se relacionamento. Relacionamento. E nós vamos ver isso muito forte na experiência que está registrada no capítulo 3. Mas nós sabemos que com a ação do Espírito Santo, o mover de Deus era muito grande na vida da igreja, a ponto que as questões financeiras, as questões pontuais, não eram tão importantes, porque eles tinham tudo em comum. As necessidades eram supridas em todas as áreas. E o interessante é que você olha no versículo 47, que eles estavam todos os dias reunidos e com vontade de reunir, com vontade de estar na presença do Senhor, e o Senhor é que acrescentava as pessoas à igreja. Não havia aquela preocupação de mandar um carro de som né, pela cidade, falar, eu tenho culto lá naquela igreja. Não havia necessidade.
pois o mover de Deus era tão forte que o Senhor fazia a obra. E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante. Há pessoas que estão lá fora e através do nosso testemunho vivo com o Senhor Jesus vão querer estar presentes neste local. Eles vão querer estar reunidos com vocês neste lugar, para que a glória de Deus se manifeste de várias formas, de várias maneiras. Dito isso, eu quero pensar um pouco agora a respeito deste mover que aconteceu a partir do verso 1 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que aqui um homem aleijado de nascença, ele nunca havia se levantado, ele era colocado dia após dia à porta do templo chamada Formosa. Todos os dias, pessoas da sua família, por certo, o colocavam ali, para que ele pudesse estender as suas mãos, e alguém, quando passasse ali, estrategicamente indo para o templo orar, pudesse colocar nas suas mãos algumas moedas. Era assim, ele fazia dia após dia, todos os dias. Pensa bem, alguém colocado à porta do templo, e as pessoas iam passando, e uns nem olhavam para ele, outros colocavam alguma coisa e seguiam para o templo. Mas um dia, o que acontece? Ele estava sendo levado para a porta do templo, tá? E eles veem dois homens na sua direção, Pedro e João. Dois homens chegaram, e eu gostei muito dessa maneira de entrosamento entre eles, porque ele fala aqui, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Mesma coisa aconteceu com eles. Pedro e João olharam bem para ele. Olha só, Pedro e João não desviou o olhar. Pedro e João olhou para aquele homem. E o que acontece? Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. O homem olhou para eles. O que me chama a atenção aqui é a palavra atenção, né? Olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. A expectativa daquele homem era, quem sabe, as moedas. As pessoas passavam e deixavam ali. Olharam bem para Pedro e João, e a expressão olhe para nós, ele olhou com atenção, esperando receber alguma coisa. Eu quero abrir um parênteses e pensar um pouquinho juntos aqui. O nosso relacionamento com Deus, dentro da dimensão que nós lemos no início desse texto, da igreja primitiva, de estar bem com o Senhor, de buscar o Senhor, de ter a vida com Deus dinâmica, traz-nos responsabilidade, uma grande responsabilidade, de identificar as pessoas que estão ao nosso redor e dizer para elas, em algum momento, em alguma oportunidade: olha para mim, olha para nós. E elas vão olhar para você com atenção, porque você carrega dentro de você o Espírito Santo. Você tem a presença de Deus. Um dia você tomou uma decisão mais séria da sua vida, que é aceitar o Senhor Jesus e viver para Ele. E agora, com a presença do Senhor andando com você, porque é isso que acontece, quando você toma uma decisão
por Jesus, Ele está dentro de você, e aonde você vai, Ele caminha com você. Você vai para lá, Ele vai com você. Por isso, o que nós fazemos, o que nós cremos, o que nós praticamos, o Senhor está de olho em nós, porque Ele está dentro de nós, a presença dEle vive em nós. Nós temos um relacionamento com Ele diário. Eu costumo dizer que as manhãs é o melhor momento para meditarmos nas coisas de Deus, porque você não vai saber o que vai acontecer no dia. Quando você acorda e lê a sua Bíblia, e você medita com expectativa, você pode dizer para Deus: estou aqui, Senhor, o que o Senhor me reserva o dia, porque eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. E ali começa um relacionamento, e o seu dia vai ser um dia melhor do que o dia de ontem, porque você está num relacionamento com Deus. Vocês estão acompanhando? Estão entendendo? É muito importante que você entenda, porque foi isso que Deus falou comigo, de uma maneira muito simples. Eu preciso ter um relacionamento melhor com o Senhor, para que as pessoas, ao olhar para mim, ou pedir alguma coisa, ou ter alguma necessidade, eu posso acolher essas pessoas. Eu posso dizer para elas o que nós vemos no texto logo a seguir. A palavra de Deus diz assim: Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Aí disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, ande. Não tenho prata. Aquilo que você está acostumado a pegar todos os dias das pessoas, eu não tenho para te oferecer, mas eu tenho algo melhor do que isso, porque você vai andar, eu vou te ajudar. E ele levanta aquele homem pela primeira vez na sua vida. Aquele homem agora, ele recebe dignidade para viver uma vida que o Senhor lhe aprover. E ele ficou tão emocionado, tão cheio, que ele entra no templo louvando, dançando, cantando, porque um grande feito, um grande milagre, um grande sinal aconteceu. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é justamente o que diz Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Você só dá para as pessoas aquilo que você tem. Se você está cheio de Jesus, você vai oferecer Jesus. Se você está cheio de futebol, você só vai falar de futebol. Se você está cheio de novela, de outras coisas, você vai falar sobre isso. Mas quando Deus está presente no seu interior, você vai ficar atento. Coisas interessantes vão acontecer. Pessoas vão cruzar o seu caminho, e de alguma maneira, e Deus, através do Espírito Santo, vai falar contigo, porque Ele tem a primazia de estabelecer relacionamento conosco na individualidade. Quer ver uma coisa? Uma frase que eu gosto muito: Deus pode nos usar tremendamente na coletividade, mas Deus prefere muito nos usar na nossa individualidade. Enquanto eu falo aqui, enquanto eu explano a palavra de Deus, enquanto eu tenho a autoridade que me vem do Senhor para levar essa palavra ao seu coração, sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está trabalhando individualmente em cada um dos irmãos, e comigo também. Essa é a coisa bonita que nós vemos em Deus. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você, ao abrir a Bíblia, você tenha aquela expectativa de que Deus vai falar ao seu coração. A Bíblia não é um jornal. A Bíblia não é um livro. Eu
Escrevi esse livro aqui antes e depois do altar. Você lê, tem meu nome aqui, tem o nome da Solange, depois você esquece isso, porque Nelson e Solange está num livro. Mas aqui, a Bíblia é o único livro cujo autor está presente. Quando você abre as Escrituras, ele fala com você, ele te dirige os passos, ele te dá discernimento. Para isso precisamos de relacionamento. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração. Fala lá na igreja Manaim, precisa de relacionamento. Se relacionar é algo especial. Você só se relaciona com pessoas, com situações em que você dá prioridade. E Deus, a nossa maior a prioridade em Cristo Jesus. Não tenho ouro, não tenho prata, foi isso que ele disse. Mas o que eu tenho, o que você tem? Essa é a minha pergunta nessa noite para você. O que você tem? O que Deus colocou dentro de você? As oportunidades que você tem, o que você faz com elas? Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei fazer nada, pastor. Sabe? Tem coisas que só você sabe fazer. Quem sabe um abraço. Você não sabe o que está passando naquele coração que está perto de você. Você não sabe como foi a semana daquela pessoa. Você não sabe dos transtornos que ele teve, das dificuldades que ele teve em família, da ansiedade. Você não sabe. Mas quando você chega perto da pessoa instruída pelo Espírito Santo, por causa do seu relacionamento com Ele, você, um simples abraço que você dá a essa pessoa, já muda o clima, já muda a situação. Um sorriso seu, muda a situação. Não temos ouro, não temos prata, mas o mais importante, nós temos Jesus na nossa vida. E isso faz toda a diferença. Em qualquer ambiente que nós estivermos, em qualquer situação que nós estivermos, fale com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, como o Senhor quer me usar? De que maneira eu posso te servir melhor? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? Eu não sei se você sabe, mas todos nós temos uma missão e temos um propósito. A primeira coisa que acontece conosco, Deus nos chama. Grave isso. Primeira coisa que Deus faz conosco é nos chamar. Quem sabe você está debaixo do chuveiro, lá tomando banho, Deus entra na sua vida, na hora que você começa a cantar uma canção lá, uma coisa que você aprendeu, na praça pública, alguém pregando, Deus nos chama. Isso aconteceu comigo em 1976, com 22 anos de idade, numa cidade chamada Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, no acampamento jovem da Igreja Metodista. Quando você é chamado, você sabe o local, você sabe em que local você estava, o que você estava fazendo, quem te levou lá, porque você teve um chamado. O Senhor Jesus te alcançou de alguma maneira. E eu sei até o que eu disse para Jesus naquele dia. Eu falei: Senhor Jesus, eis a minha vida nas tuas mãos, e faz da minha vida aquilo que tu queres. E através dos anos, Deus fez aquilo que Ele tem, né? Embora eu tenha assim uma aparência de 50 anos, eu estou com 7,2 já. Estou brincando com você. O Senhor me alcançou, Ele me chamou. Mas assim que Deus nos chama, Ele tem um propósito. Então o que Ele faz? Ele fala assim: olha, você precisa se preparar. E preparar está aqui no versículo 42.
se dedicavam ao ensino dos apóstolos, comunhão, partilha, orações. Está aqui na Bíblia. Você começa a entender a palavra de Deus. Não é só carregar a Bíblia ou o celular. Agora, né? Você começa a carregar, você ter a palavra de Deus. Você começa a pesquisar sobre a palavra de Deus. No nosso tempo de seminário, nós tínhamos os dicionários, aquelas coisas para nos ajudar. Hoje você tem a biblioteca Barça dentro do seu celular. Você tem várias bíblias de estudo no seu celular. Não estuda a Bíblia quem não quer, porque você foi chamado e você está sendo preparado com expectativa através do relacionamento. Não esqueça isso. Depois, sabe o que Deus faz? Deus te envia. O que é isso? Deus te mostra o propósito. Deus vai dizer exatamente o que você vai fazer. Deus nos chamou para trabalhar com o Ministério de Famílias. Já mudamos, acho que 3 igrejas em 20 e tantos anos. Mas nunca mudamos o ministério. Nunca mexemos com outra coisa a nível de ministério. Sempre na área da família. Sempre na área da família. Você pode ter um direcionamento. Louvor, adoração, oração, presbitério, sei lá, pastoreio, missões. Você pode. Você vai perguntar para Deus, você vai dizer para Deus: Senhor, o Senhor me chamou. Bem, estou me preparando, eu leio a minha Bíblia, o Senhor se revela comigo, mas agora, Senhor, para onde irei? Através do teu Espírito. O que o Senhor fala comigo que eu devo fazer? Aí Ele vai te direcionar. E a quarta coisa que você não pode esquecer: quando Deus chama, quando Deus, o que eu falei a segunda? Quem lembra? Chama, prepara, envia. Quarta coisa, Ele te sustenta. Ele te sustenta daquilo pelo qual você é chamado, de alguma maneira ou de outra. Ele dá os meios, porque Deus não fica devendo a ninguém. A obra que o Senhor faz na nossa vida, através do relacionamento, é completa. Por isso, se você não tem direção, o que deve fazer? Eu estou aqui para te dizer, e nessa noite, uma porta há de se abrir na sua vida, para um relacionamento melhor com o Senhor, para que coisas aconteçam com você extraordinárias, porque viver para o Senhor não tem coisa melhor neste mundo. Eu gostaria que você ficasse de pé, abaixasse a sua cabeça um pouquinho e pensasse sobre isso. O Senhor Jesus está te dizendo nesta noite, na expressão de João e Pedro: olha para mim. E quem sabe você está querendo saber o que Deus há de falar contigo, e você está esperando receber do Senhor alguma coisa. E o Senhor está te dizendo: olha, não se trata de prata, não se trata de ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Isso está dentro de você, através do relacionamento melhor que você terá comigo, através do Espírito Santo. Isso fará toda a diferença. Eu quero orar por você. E a minha pergunta é: você gostaria de receber uma oração para que você possa se posicionar melhor diante do Senhor? Saia do seu lugar agora e vamos orar aqui. Eu vou fazer uma oração simples com você. Uma oração simples. Você gostaria de tomar
uma decisão voluntária no seu coração de se colocar à disposição do Espírito Santo. Não é a disposição da igreja, não é a disposição do pastor, não é a posição do pastor Nelson por estar aqui hoje, não. É a posição sua diante do Senhor através do Espírito Santo. O Espírito Santo está te convidando hoje para se posicionar aqui. Eu quero fazer uma oração simples por você, e coisas fantásticas vão acontecer na sua vida para a glória de Deus. Você gostaria de fazer isso? Venha para frente, em nome de Jesus. Amém. Há mais alguém que gostaria? Venha. Pastora Solange, por favor, vem aqui. Pode chegar mais um pouquinho, vamos ficar juntinhos, bem juntinho. Deus nos trouxe aqui com um propósito bem definido. Você vai começar a ter um relacionamento melhor do que você tinha. Melhor do que você tinha. Há um compromisso. Deus está direcionando determinadas situações aqui muito interessantes. Eu não conheço o seu coração, mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, conhece. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que você precisa. E Ele está te dando uma oportunidade tremenda agora, de você dizer para Ele: olha, Senhor, eu estou aqui, e eu quero um relacionamento melhor contigo. Eu quero me relacionar melhor. Fala comigo. Por isso eu gostaria que você orasse comigo agora, uma oração muito simples, todos juntos aqui. Você possa dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu ouvi a tua voz, e eu quero um relacionamento melhor, atuante na tua presença. O Senhor há de falar no meu coração de várias maneiras, principalmente através das Escrituras, porque quando eu tiver uma oportunidade em que eu abrir as Escrituras, o Senhor falará comigo de uma maneira diferente, como nunca aconteceu até agora. Eu tomarei passos que vão te agradar. Toda obra contrária da minha vida está destruído para a tua glória. Eu libero o meu corpo, eu libero a minha mente, eu libero o meu coração para viver na tua presença. Me mostra, Senhor, a tua palavra, e eu vou dizer para o Senhor que toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Solange, vai. Pai amado, Tu és nosso Deus, a nossa vida, a nossa fonte, Deus, a nossa inspiração, a nossa alegria. Não temos outro Deus, não temos outra vida que queremos ter, e queremos ter completa, queremos ter pleno, queremos Te conhecer a ação do Teu amor em nós, quem nós somos aos Teus olhos. Queremos, Senhor Deus, perceber a Tua presença de uma maneira mais intensa. Queremos viver o que a igreja primitiva viveu. Senhor, nós estamos tão distraídos, tanta coisa, tanta luta, tanta dificuldade, tanta distração, e temos tão pouco tempo para Te conhecer do jeito que o Senhor deseja que Te conheçamos no dia a dia da nossa vida. E pedimos que hoje, pela ação poderosa do Espírito Santo, nossos olhos sejam abertos. O Senhor aumenta a nossa percepção e a necessidade de estarmos mais na Tua presença, de sermos, Senhor Deus, uma fonte inesgotável de alegria e de bênção aqui na terra, na vida da nossa família, dentro da nossa casa, na nossa igreja, no trabalho. Possamos a nossa percepção para com as pessoas, como aconteceu com Pedro e João. Eles olharam, quando aquele homem miserável clamou, eles pararam e olharam. Às vezes
possamos cumprir o propósito que o Senhor tem nos chamado. É a nossa oração em nome de Jesus. Já te agradecemos, Pai. Amém. Vocês que estão aqui na frente, presta atenção. Olha também agora. Eu vi um vídeo há uns 3, 4 dias atrás, muito interessante. Ele fala sobre, o pessoal falava sobre o girassol. O girassol, você sabe, uma flor linda e que é colocada ali na plantação e ela está na direção do sol. Não é assim? Por isso ela tem o nome de girassol. Ela gira para onde o sol está. Mas aí vem a pergunta: e quando chove? E quando o tempo está ruim? O que acontece com o girassol? Será que ela abaixa a cabeça? Será que ela morre? O que acontece com o girassol? E a pessoa estava falando uma coisa muito interessante. Ela não abaixa a cabeça, ela olha para os lados, porque o sol ela tem lá, mas agora tem uma luz refletida nos seus companheiros, nas outras flores. Então ela olha um para as outras. É isso que eu gostaria que você fizesse agora. Olha para o seu irmãozinho que está do lado. Ele é o girassol. Olha só, a presença de Deus, a presença do Senhor na sua vida. Vocês que estão sentados aí também, olha do seu lado, abraça quem está do seu lado. A luz do Senhor Jesus está nessas pessoas. É do seu abraço, é do seu sorriso. Amém? Você pode voltar para o seu lugar. Eu quero agradecer de coração o convite que nós recebemos aqui. Eu só queria que passasse aqui só um pouquinho. Aqui, pode rodar essa coisa aqui? Ele vai para cima aqui? Vai não? Ai, não vai, né? Porque eu queria mostrar para vocês ali, a nossa literatura está ali e tem mais ou menos mais de 300 mensagens que você pode utilizar ali, tá? Nós, além dos nossos 4 livros físicos que nós trouxemos pouquinhos livros aqui hoje. Nós temos 5 livros em e-books que você pode comprar pela internet, né? Narcisismo, por exemplo, já conhece essa expressão narcisismo? Nós temos um estudo voltado para isso, sobre narcisismo. O que é esse negócio? Além do amor, os limites do casamento. O casamento precisa de limite, pastor? Precisa, né? Nós temos um e-book voltado para isso. Casamento em crise. Conhece alguém que está em crise no casamento? Tem lá um e-book falando sobre isso. Esse é o nosso material que nos ajuda a avançar no nosso ministério. Pastor, vem cá. Quero te agradecer de coração, te dar um abraço novamente pela oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui. Muito obrigado novamente por estarmos aqui, pastor. Nós é que somos gratos, né? Vamos nos colocar em pé, vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Hoje, após o encerramento, né, eu vou estar ali na porta, junto com a pastora, despedindo toda a igreja. Então vocês esperam eu chegar lá antes, tá bom? Terminando. E eu queria também saudar os nossos visitantes que estão conosco pela primeira vez. Levanta a mão quem está aqui pela primeira vez. Lá na saída tem o nosso balcão de recepção. Antes de ir embora, dá uma passadinha ali, conversa com a pessoa que te palestra. Você talvez queira anotar aí os dados para a gente manter contato com vocês, tá bom? Então vamos adorar com gratidão a Deus por essa palavra que nós recebemos, né?